E os desmandos políticos em Araraquara não param por aí. O prefeito Edinho Silva criou uma bonificação para os funcionários que estão trabalhando na fiscalização da quarentena e aplicando multas. Ou seja, quanto mais multas aplicar, mais o fiscal vai receber no final do mês. Comércio de portas fechadas mais uma vez. De nada adiantou a liminar da última sexta-feira, onde os serviços estariam liberados na cidade. Não durou nem 24 horas e quase tudo foi fechado de novo. Com tanta gente em Araraquara passando fome, empresas tendo que demitir os funcionários, o desemprego aí, ele recebe uma verba, ao invés dele destinar essas pessoas que estão passando necessidade, ele bonifica os guardas para multar o povo. Ele está tirando os últimos trocados do bolso da população. Ele está tirando o pão da boca de quem ainda tem o pão. Uma vez que o comércio já tem passado dificuldade faz 12 meses, sem nenhum tipo de incentivo, população carente sem nenhum tipo de incentivo, e ele dando esse incentivo para multar a população, para multar o direito de trabalho, o direito de prover o pão, o sustento das famílias. É realmente um absurdo, é o que tem acontecido aqui no município de Araraquara. E apesar da decisão da Justiça, o prefeito Edinho Silva não só mandou a fiscalização nas portas das lojas que estivessem abertas, como também publicou maiores restrições por conta da pandemia e criou até uma gratificação para os funcionários que aplicarem autuações em empresas, pessoas físicas e locais que estiverem descumprindo o decreto municipal. São medidas feitas através de decretos, em cima de hora. E nesse momento de pandemia, nesse momento de extrema pobreza que está a cidade, uma quebradeira geral, você criando decretos, proporcionando condições de fiscalização, promoverem abuso de autoridade sobre a população que está trabalhando, que está circulando, e aí vai ficar mais difícil, né, a população se defender contra esse tipo de ação, porque eventualmente um fiscal fala que você está usando a máscara errada, é a palavra dele contra a sua, vai falar que você estava em aglomeração, é a palavra dele contra a sua, então é um clima de muita instabilidade desnecessária nesse momento de pandemia. A ação da prefeitura é mais uma decisão não só criticada pelo setor empresarial, mas também por toda a população. A medida veio logo após a liminar para o funcionamento do comércio. E a queda de braço assistida no último fim de semana vai se desenrolando nessa quarta-feira. O decreto entra em vigor nessa quarta-feira e o bônus vai funcionar da seguinte maneira. O funcionário que estiver realizando atribuições de fiscalização relativas ao combate e ao enfrentamento da pandemia receberá o pagamento no dia 19 de todo mês. E o valor será contabilizado por meio de pontuação, dividido em 5 tópicos. Quem bater a pontuação de 1.216 ganha 100% da gratificação, ou seja, mais R$ 1.216 no salário. Aqueles que estiverem abaixo dessa pontuação recebem o valor de forma proporcional. A ação deixou os comerciantes revoltados. Aplicar uma verba para bonificar, para gratificar um servidor público que já recebe o seu salário para desenvolver aquela atividade, lhe repassar mais valores, fazer um outro pagamento via gratificação ou via bonificação, pode ser que esteja esbarrando no princípio da moralidade. Ou seja, é o momento adequado? Esse valor não poderia ser aplicado para outras finalidades, inclusive no auxílio de pessoas e de munícipes que estão necessitados? Então aqui, em que pese exista, esteja sendo cumprido o princípio da legalidade, talvez esteja a administração pública esbarrando no princípio da moralidade. Matheus Teixeira, de Araraquara, para o Jornal da Clube. Nós tentamos ouvir aí o presidente da Câmara de Araraquara, mas não conseguimos. Importante que o presidente se posicione nesse momento onde a cidade vive situações tão complicadas e, por que não, absurdas. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de conversar pela internet com o advogado Otton Castrecchini. Otton, vamos começar então questionando juridicamente. É legal propor essa espécie de competição, uma premiação, para ver qual fiscal faz mais atuações lá em Araraquara? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Olha, esse decreto do prefeito de Araraquara é absolutamente legal. De imediato, já é possível levantar 2 motivos pelos quais há ilegalidade nesse decreto. Em primeiro lugar, o fato dele criar uma gratificação por decreto. Ou seja, ele cria um benefício
a determinados servidores públicos em hipóteses específicas sem um trâmite legislativo, sem uma lei. E isso já é algo muito grave. Ele se baseia, nesse decreto, numa lei de 2019 que estabelece uma gratificação genérica para agentes de fiscalização de Araraquara. Mas o que ele está fazendo por decreto? Ele cria hipóteses específicas para essa situação de pandemia, o que caracteriza um ato que exorbita os limites da lei. E assim, o decreto já é flagrantemente ilegal. Agora, um outro ponto da ilegalidade dessa medida, que é ainda mais grave. Nós, nessa situação de pandemia, estamos sob um regime jurídico diferenciado em todo o Brasil. Existe uma lei federal de 2020, a Lei Complementar número 173, que inclusive é aquela mesma lei que dispôs sobre as transferências, os repasses do governo federal de 60 bilhões para estados e municípios. Aquela mesma lei proíbe a União, os estados e os municípios de concederem qualquer auxílio, vantagem e benefício a servidor público e, além do mais, de causarem impacto orçamentário enquanto vigorar o estado de calamidade pública. Ou seja, o prefeito de Araraquara, além de editar um decreto ilegal, um decreto que exorbita os limites da lei do município, ele também toma uma medida, toma um ato concreto que descumpre uma determinação de uma lei federal que é de não aumentar despesas e não conceder benefícios, auxílios a servidores públicos nesse momento, justamente porque tudo isso causa impacto orçamentário, o que não condiz com um momento de calamidade pública. Otton, e uma atitude como essa do prefeito lá de Araraquara pode gerar na cidade uma indústria da multa em meio à pandemia? Certamente pode gerar uma indústria da multa, porque a sistematização que ele criou por decreto é extremamente instável. Pelo seguinte, essa gratificação é de R$ 1.216 para o servidor que conseguir, durante um mês, juntar o que o decreto chama de 1.216 pontos. Aí, para cada ato de fiscalização, há uma tabela de pontos. Ou seja, cada ponto, R$ 1. Na prática é isso. Aí veja, André, qual é a esquematização que esse decreto faz. Para cada ato de fiscalização contra pessoa física, ato de fiscalização são 2 pontos. Aí você imagina, é óbvio que o fiscal, o agente público vai ficar compelido a criar situações de atos de fiscalização contra pessoas físicas, para que ele consiga juntar mais pontos e assim chegar ao teto dessa gratificação, que é de R$ 1.216. E, além do mais, há uma situação muito curiosa nesse decreto. Ato de fiscalização contra pessoa física vale 2 pontos. Ato de fiscalização contra a aglomeração vale 1,5 ponto. O prefeito criou, então, uma situação em que o fiscal ele vai ser mais bonificado, vai ganhar mais pontos se fiscalizar uma pessoa física, ou seja, uma pessoa que está caminhando na rua, como foi citado na reportagem, criar algum problema por causa de máscara e tudo mais, do que a aglomeração propriamente dito, que já mostra um outro ponto de contradição desse decreto. No momento em que o comércio da cidade se agarra a qualquer possibilidade para tentar sobreviver, esse gesto da prefeitura parece um sinal de confronto onde deveria haver uma cooperação. Parece exatamente isso. E eu digo mais, essa situação precisa ser resolvida por uma tomada de atitude das autoridades competentes do município. Você citou com muita razão, André, a questão do presidente da Câmara de Araraquara, e eu estendo esse questionamento também a todos os vereadores de Araraquara. Quando um prefeito edita um decreto ou algum ato que exorbita a lei, os vereadores têm o dever de sustarem esse ato. Isso é uma questão constitucional básica de poder legislativo. Como funciona isso? Um vereador pode propor, em regime de urgência, um projeto de decreto legislativo destinado a sustar o ato exorbitante do prefeito. Aí fica esse questionamento, por que o presidente da Câmara de Araraquara ou outros vereadores, diante de uma flagrante ilegalidade cometida num decreto do prefeito, que claramente exorbita a lei, descumpre a lei federal que veda concessão de auxílios, benefícios, por que os vereadores não tomam uma atitude de sustar esse decreto? E essa era uma atitude possível a ser feita. Uma outra possibilidade também que pode ser pensada,
uma ação popular por cidadãos de Araraquara, visando assustar também judicialmente esse decreto, além de atitudes que podem ser tomadas pelo Ministério Público. Nesse momento, é impossível que os vereadores e o presidente da Câmara não se posicionem, né? Otton Castrecchini, advogado, muito obrigado, Otton, mais uma vez pela sua gentileza, sua participação aqui com a gente no Jornal da Clube. Obrigado, André, sempre à disposição, uma satisfação estar aqui. Um abraço, boa tarde. Um abraço, até mais.